Quais são os fundamentos para uma boa auditoria de 5S? Normalmente, os problemas encontrados nas auditorias de 5S são provocados pelos seguintes fatores. Primeiro, falta de domínio dos conceitos do 5S por parte dos auditores. Quando os auditores 5S não foram treinados ou não receberam um treinamento deficiente, tendem a cometer falhas na interpretação adequada dos conceitos do 5S, criando uma imagem negativa para os auditados. A falha mais frequente é a preocupação com a formatação e a estética do ambiente, em vez da preocupação com a sua funcionalidade e com as características e as individualidades das áreas. Em uma auditoria de 5S, nada se pode concluir sem que antes tenha uma argumentação do auditado. O 5S não é preconceituoso, não é alienador ou vaidoso. O 5S é simplesmente funcional. A sugestão para este problema é o treinamento adequado dos conceitos de 5S por meio de profissionais devidamente qualificados e experientes, que podem ser pessoas internas ou externas da organização. E, posteriormente, garantir que apenas os auditores capacitados farão essas auditorias. Segundo ponto importante, diferença na capacitação de observação. Uma boa capacidade de observação do auditor é fundamental, evidentemente, para uma auditoria que reflita exatamente a situação da área auditada. Pode haver uma variação na capacidade de observação, não só entre os auditores, mas também do mesmo auditor. Esta variação, evidentemente, depende das diferenças entre os auditores, como, por exemplo, primeiro, diferença de referências por uma questão de formação de cada auditor, a formação tanto educacional ou de experiências que esse auditor tenha em outros locais. A minha sugestão é promover visitas dos auditores a instalações mais avançadas que podem ser dentro ou fora da empresa. Outra questão que acontece é a diferença de capacitação. A sugestão para isso é fazer uma simulação comparando-se as notas entre os auditores em uma mesma área. Outro ponto é a diferença de motivação e comprometimento dos auditores. Nesse caso, a minha sugestão é valorizar as atividades do auditor por meio de eventos de reconhecimento. Outra questão importante são as diferenças de habilidades dos auditores. Escalar os auditores menos habilidosos para auditar com maior frequência. Outro ponto importante, diferença de perfis. Às vezes, um é mais benevolente que o outro. Nesse caso, a minha sugestão é fazer revezamentos entre as duplas de auditores, de forma que um auditor esteja sempre mudando de dupla. Também pode haver variação, mesmo que as auditorias sejam feitas pelo próprio auditor. Ou seja, nada impede que o auditor possa registrar coisas diferentes, mesmo que o ambiente auditado seja o mesmo. Isso ocorre devido a alguns fatores. Vamos mostrar quais são. Primeiro, tempo insuficiente para fazer auditorias. Nesse caso, a sugestão que eu dou é redimensionar a área auditada ou reduzir o número de áreas por auditor, aumentando o número de auditores. Outra coisa que acontece é a preocupação com as tarefas de sua função principal. A minha sugestão, nesse caso, é sensibilizar o líder do auditor sobre a importância da auditoria e também do auditor que pertence a ele. Terceiro ponto, a evolução do nível de conhecimento à medida que faz outras auditorias e conhece outras referências. Nesse caso, a minha sugestão é capacitar o auditor com base em benchmarks de 5S. Outro fator é a variação da motivação. Nesse caso, a minha sugestão é valorizar as atividades do auditor por meio de eventos de reconhecimento. E outra variação é a influência do auditado. A minha sugestão, nesse caso, é capacitar o auditor em fazer uma auditoria imparcial. Para tanto, as lideranças devem dar o devido apoio ao auditor, mesmo reconhecendo possíveis erros. Outro problema que frequentemente acontece é interpretar inadequadamente os critérios de avaliação ou até os checklists. Uma interpretação inadequada desses critérios de avaliação e do checklist decorre de dois fatores. Primeiro, muitas vezes os critérios não favorecem uma boa interpretação. E segundo, os auditores não dominam os conceitos e se limitam a preencher lista de verificação. A minha dica é usar os critérios de avaliação de nossa consultoria e formar duplas de auditores
fazendo-se evidentemente o revezamento de um deles em cada ciclo de auditoria. Neste caso, você vai diminuir essa variabilidade entre as auditorias. Em uma situação que ocorre com muita frequência, por que não dizer na maioria das vezes, é a falta de boa vontade e a postura defensiva ou desinteressada do auditado antes, durante e depois da auditoria. Isso prejudica muito a qualidade da auditoria, já que é difícil para o auditor discutir com o representante da área sem que esse esteja devidamente conscientizado e interessado na prática do 5S. A postura defensiva pode decorrer de o auditado ter receio das consequências do resultado da auditoria. Por conta disto, além de tentar esconder os problemas, ele tende a não reconhecê-lo, mesmo com todos os argumentos do auditor. A postura desinteressada, ela pode decorrer da falta de monitoramento do representante da empresa. A sugestão para isto é rever a forma como a empresa está implantando o 5S. Se for realmente como um processo educacional liderado pelos reais representantes da empresa, neste caso deve ser feita uma reciclagem mostrando os objetivos da auditoria. Ou é apenas um programa de ordem e limpeza implantado somente nos níveis operacionais, sem o devido monitoramento da média e da alta gerência. Neste caso, deve ser revista toda a estratégia de implantação do programa.